Olá meninas, olá meninos, vamos novamente a uma discussão. A nossa aula vai ser pautada pela discussão o que nos faz ser humanos. Essa discussão que a gente muitas vezes pensa na racionalidade e vamos perceber que não é somente isso, porque hoje nós temos uma série de reflexões, principalmente com a advento da IA, inteligência artificial, que nos coloca em xeque a racionalidade. Nós podemos perceber a série de filmes que vêm sendo lançados, que são distópicos, que nos permite uma racionalização, um pensamento sobre a nossa condição humana, a nosso papel enquanto seres humanos dentro de um conjunto de razão. Então nós vamos ver para a nossa discussão 4 conceitos essencialmente. Filosofia da mente, que seria o estudo dos fenômenos psicológicos, ou seja, como a gente consegue pensar, como que a nossa mente age, como que é a natureza dela, e os nossos estados mentais e físicos. O dualismo, que vem do plano cartesiano, ou seja, vem de Descartes, René Descartes, como que ele vai pensar a dualidade mente-corpo, como que ocorre a necessidade física e as nossas necessidades mentais, como que nós conseguimos compreender esses dois estados. O monismo, que ele afirma que apenas existe uma coisa, material ou mental, e nós vamos trabalhar com o monismo material, quanto estados mentais. Paixão. As paixões, quando nós pensamos em paixões, nós estamos colocando que seria uma ação descontrolada e irracional, ou seja, não condiz com o pensamento, quando a gente age por impulsos sem reflexão. Aqui nós temos uma charge que ela coloca Sócrates, que a gente pode pensar, só sei que nada sei, a frase tão importante dele, que ela representa o quê? A busca pelo questionamento sempre, a busca pelas perguntas, a busca em sempre buscar mais profundo conhecimento, que nós não sabemos tudo. Nós reconhecemos a nossa ignorância para, a partir dela, construir um conhecimento. Essa frase nós vimos no primeiro ano e ela é muito importante porque ela é a base da filosofia. Reconhecer a nossa falha de conhecimento, ou seja, nossa limitação, e a partir dela buscar questionar o mundo à nossa volta e construir um conhecimento. E nós temos aqui uma charge que acho que representa um pouco essa frase de Sócrates. Está lá, Sócrates com Deus. Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Sócrates, certo, Deus. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. Sócrates, que bom, pois eu tenho várias perguntas para a sua resposta. Ou seja, nós não podemos contentar com aquilo que está pronto. Há uma charge assim que nos diz, nós devemos buscar em toda resposta, buscar novos questionamentos para buscar novas respostas. Em cima daquelas respostas, novas perguntas vão surgindo para buscar um conhecimento alicerçado. Ou seja, nós não sabemos tudo. Nós devemos reconhecer nossa ignorância e devemos estar sempre buscando questionar o mundo à nossa volta. Então, dessa forma, nós podemos pensar a pessoa humana. Nós podemos pensar a pessoa humana em várias dimensões. E dentro da dimensão nós temos a nossa vida, a dimensão biológica, que é o corpo, os nossos aspectos físicos, anatômicos, as nossas disfunções, as nossas funções dos nossos órgãos, seja quais forem, vamos pegar assim, eu alimento, então eu tenho que ter uma digestão, tenho as minhas necessidades fisiológicas, eu tenho prazer, ou seja, eu tenho as minhas necessidades sexuais, melhor dizendo, né? Eu tenho a minha dimensão psique, a minha alma, a minha mente, que está em constante incorporada à realidade que eu vivo, do espacial do meu corpo. Ela vai formar a minha personalidade, as minhas lembranças, as minhas emoções, as minhas vontades. Então, está tudo intimamente ligado. Depois eu tenho a vida espiritual, que é o meu espírito,
que é a razão, a minha vontade, a minha liberdade, a minha intuição, que nós podemos dimensionar e entender cada um deles separado. E eu tenho ainda o meu eu ontológico, a minha vida, o meu sujeito social enquanto objeto social. Isso aqui seria uma antropologia filosófica de compreensão do ser humano. E como que nosso tema ele é sobre a mente, o que é a mente? Como seres humanos podemos pensar, perceber, sentir, querer? Tudo isso são atividades mentais relativas à mente. Mas o que é exatamente a mente? Nós estamos acostumados a separar corpo e mente. Então nós devemos nos buscar o que é a mente. E dentro desses aspectos nós podemos pensar que o termo mente é recente. E na antiguidade nós tínhamos duas palavras. Uma em grego, que é alma, que em grego é psique, e em latim é anima. Nós temos, para a nossa reflexão, a busca em Aristóteles. Para Aristóteles, a alma é o que dá forma a um ser vivo. Segundo ele, plantas, animais, humanos possuem a alma. Ou seja, as plantas teriam um aspecto nutritivo, os animais um aspecto nutritivo e perceptivo, e os seres humanos com um aspecto nutritivo, perceptivo e racional. Ou seja, o animal, o ser humano era o topo da cadeia. Tem o animal, que seria sensitivo, e a alma vegetativa. É importante vocês perceberem essa planilha aqui do lado, tá, meninos? Descartes. René Descartes, ele vai viver ali no século 17 e ele vai desenvolver toda uma reflexão buscando uma reflexão sobre a dualidade do corpo e da mente. Nós podemos refletir sobre a possibilidade de uma mente artificial, porque ele vai buscar dentro do seu código ergo sum, penso, logo existo, separar o que nós temos uma mente que nos pertence. Mas será que essa mente não é um engano? Vivemos uma mente presa no barril, vamos dizer assim. Descartes pensa numa relação profunda. Vamos imaginar Matrix. Ele está além da Matrix. Quando a gente fala da dualidade corpo e alma, mente, nós podemos pensar no filme Matrix, dentro de Descartes, essa relação do código ergo sum. E uma frase dele lá do seu princípio de filosofia, artigo 64, nós temos: nada reconheça as coisas corpóreas, além daquilo que os geômetras chamam de quantidade e tomam como objeto de suas demonstrações, isto é, aquilo que é aplicável a todo tipo de divisão, figura e movimento. E uma vez que os fenômenos naturais podem ser assim explicados, não pense que em física quaisquer outros princípios sejam admissíveis ou desejáveis. Ou seja, ele defende que a matemática é racional, então nós temos a certeza da nossa existência porque conseguimos compreendê-la. Então nós podemos, partir dessa reflexão, colocar que nós somos racionalistas, nós pensamos, então nós existimos. E podemos dizer assim, dentro de uma reflexão que a nossa filosofia da mente coloca, que podemos partir de alguns pensamentos, ter uma mente virtual. O que é a natureza da mente? O que configura um evento mental? Existem propriedades específicas para nossa mente? Qual a relação entre corpo e mente? E talvez mais importante está, o que é consciência? Porque quando nós pensamos hoje na filosofia da mente, nós temos que pensar em uma ex machina, ou seja, é possível criar uma mente virtual, racional? Será que nós não somos um simulacro, uma virtualidade? E essa relação corpo e mente, nós podemos pensar de duas formas: o dualismo, de Descartes, e o monismo, que nós vamos perceber que ele é materialista, ou seja, matéria. E quando a gente fala em virtualidade, nós temos que pensar, será que nós não estamos buscando em várias formas, buscar romper com o teste Turing,
ou seja, uma mente pensante por si só, uma consciência livre. Só que vamos ver o que seria dualismo. Dualismo, então, vem desde a antiguidade. Lembre na alegoria da caverna? Homens presos em uma caverna observando o fundo com sombras. Um desses homens se liberta. Ou seja, o dualismo vem desde essa época com a distinção entre o mundo das ideias, que é o mundo de fora, o mundo perfeito, e o mundo físico, que seria esse mundo de sombras, que nós vimos em primeiro ano, no último bimestre, no quarto bimestre, ou seja, é a concepção da alegoria da caverna, uma dualidade entre divisão de dois mundos, o mundo físico, material, e o mundo das ideias, o mundo perfeito. E esse mundo, nas teses de Descartes, nós somos compostos por duas substâncias distintas e irrefutáveis, sendo o corpo e a mente. Ou seja, nós temos duas concepções que são distintas. Que seria o quê? Nós temos dois termos. O res extenso, que é tudo aquilo que possui extensão, ou seja, corpo, e o res cogitans, que é aquilo que não tem extensão, ou seja, é um ser pensante, é a nossa mente. E nós temos o monismo ou materialismo, o monismo material que nós chamamos, que também é uma concepção que se resume tudo ao cérebro. O nosso cérebro, por sua massa encefálica cinzenta, ou as suas descargas elétricas, ela permite nós pensarmos. E nós conseguimos reproduzir a nossa mente uma conexão em um computador, ou seja, através de bits, já que nossa mente é nada mais que ligações, descargas elétricas dentro do nosso cérebro, produz esses neurônios, a gente consegue reproduzir de silício, ou seja, um computador. O monismo coloca que tudo está na matéria. Então aqui nós temos a cena de um filme Transcendência, a Revolução. Muito legal esse filme, vale a pena assistir, não somente ele, mas como Ex Machina, vale a pena, O Exterminador do Futuro, Matrix, IA, Inteligência Artificial, Eu, Robô, Blade Runner, são alguns dos filmes que vêm trabalhar com essa distopia entre mente e corpo, entre a divisão que nós temos aí, e uma discussão. O que nos distingue enquanto seres humanos? O que nos faz seres humanos? Será que nós conseguimos reproduzir uma mente? E nós também temos uma série muito legal, Westworld, que vale a pena também. IA e o dualismo. Então, dentro desse dualismo cartesiano, nós temos a resistência e a res cogita. E na IA nós podemos pensar que temos o software e o hardware, ou seja, o software seria o programa, o hardware, o computador, o processador, memória, RAM. E esse conjunto de IA, eles podem nos fornecer um conjunto de valores? Será que tem a capacidade de pensar, de ter sentimentos? Será que nós temos ali dentro do IA uma capacidade de tomar decisões? Vale a pena assistir o filme Exterminador do Futuro e ver, pelo menos no 1, como se dá aquela capacidade, a necessidade das máquinas de voltar ao tempo para sobreviver. E como que se dá em filmes como IA a busca do garoto por uma mãe, sendo que ele é uma máquina. Como que se dá essa consciência? Blade Runner, a questão de um robô, um androide que se rebela por ser androide e quer ser humano. E nós temos ali também o 2001 Odisseia pelo Espaço, que a máquina ela quer se rebelar também. Então nós temos uma série de filmes para demonstrar o que nos faz seres humanos. E devido a essa construção do dualismo cartesiano, nós temos dentro da filosofia uma postura dualística dentro de Check. E o que nós podemos pensar? Que o teste de Turing, quem não conhece, o teste de Turing ele foi criado por Alan Turing. Para quem não conhece Alan Turing, tem Netflix, recomendo O Jogo da Imitação, que é a história dele durante a Segunda Guerra Mundial, que ele foi um dos desenvolvedores dos computadores, e ele vai pensar o computador, né, para quebrar a Enigma, uma máquina alemã que tinha códigos. E dentro do teste de Turing, o que nós temos? Turing ele cria
um jogo baseado em um jogo vitoriano, onde que a pessoa tem que adivinhar quem está do outro lado, se é um ser humano ou se é uma máquina. O jogo de Turing, ele simplesmente é para propor substituir um jogador humano por um computador e convencer quem está do outro lado de que aquele computador é um ser humano. Ou seja, através de discussões, a pessoa vai tentar e a mente daquele computador, ela tem que ser como a nossa, ela tem que ser espontânea, tem que ser capaz de realizar juízos. E dentro disso tem um filme muito bacana, Ex Machina, vale a pena também assistir, tá, meninos? Nós temos aqui a atividade, o nosso texto de apoio, que vem do discurso método, e nós temos 5 questões, tá, meninos? Aproveitem aí, realizem as atividades com carinho, afinco, e até a próxima, viu?